Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional para gerir condomínios. Vamos aguardar quem está chegando. Boa noite, Márcio, Mariela, Marco, Juliana, Carla, bem-vindos. Mais uma live quando conta. Vocês me ouvem bem? Conseguem me dar um feedback aqui nos comentários se o áudio tá bom, se a imagem está boa? Síndico sincero, opa, gostamos. Bem-vindos. Vanessa, nossa convidada super especial dessa noite, já está por aqui também nos acompanhando. Áudio bom? Maravilha. Sabrina, bem-vinda. Maravilha, pessoal. Bem-vindos à live Quando Conta desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional para gerir condomínios, um tema super importante, e para isso a gente vai trazer uma especialista no assunto. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar ela aqui para esse bate-papo. Se você já tem perguntas para Vanessa, deixe aqui na nossa caixinha de perguntas, que à medida da live a gente já vai abrir a caixinha, já vai responder as suas dúvidas e vai ser um bate-papo super produtivo para todo mundo. Se você conhece um síndico, um gestor condominial que deveria ouvir essa live, que ajudaria muito no dia a dia dele, a deixar a gestão dele mais leve, a rotina dele mais leve, clica aqui no aviãozinho e dispara esse conteúdo para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Vai ser muito legal contar com a participação dos seus amigos também aqui na live Quando Conta. E você pode esquecer taxas e burocracia aqui no Quando Conta. Quando Conta zerou as taxas para emissão de boleto, para TED e também para manutenção de conta. Aqui é tudo zero. Então, abra a conta do seu condomínio e aproveite todas as vantagens a partir de agora mesmo. Em menos de 5 minutos, você já está com a conta do seu condomínio aberta. Tá duvidando? Espera acabar essa live para não sair daqui e não perder nada e aproveita para abrir a conta do seu condomínio. Você vai ver que é menos de 5 minutos mesmo, tá bom? Vamos ao que interessa, então? Já falei, né? Encaminha aqui pelo aviãozinho a live para as pessoas que você conhece e vamos convidar a Vanessa para esse bate-papo especial aqui. Vamos lá. Convite. Deve estar recebendo o nosso convite. Oi, Boa nega. noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E contigo, Vanessa? Ai, tudo muito bom, né? Graças a Que Deus. bom! Tu sabes que eu tô de filho recém-nascido? É fase gloriosa, né? Então a gente tem Sim! graça por aqui, tá tudo muito legal. Minha primeira live depois que ele nasceu. Então tô feliz de estar voltando também pro ritmo. Uma super estreia. Ele Exato. está com 16 dias, Vanessa. Quantos dias? Aham. Nasceu dia 31, Então, gostosura. que legal, que legal. Bem-vindo a esse mundão de muitas coisas para descobrir, né? E com uma mãezona dessa, ó, vai ser uma vida incrível pela frente. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. Legal. Vanessa, você é muito conhecida, mas eu gostaria, e assim, falo isso porque algumas pessoas que eu conversei assim ao longo dessa semana, a live de quarta vai ser com a Vanessa e tal. Ah, já fiz um curso dela, várias pessoas já me disseram isso. Eu pensei, ó, que legal que a gente vai ter essa oportunidade, né, de ter uma conversa com a Vanessa, assim,
para falar com os nossos síndicos e gestores condominiais. Mas eu queria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho aí da tua história para o povo, pessoal que está nos acompanhando. Sim, sim. Primeiro, eu quero super agradecer a oportunidade de estar pertinho de vocês. Eu tenho uma admiração bastante grande pelo como a Quando Conta surgiu, como o trabalho é feito. Tenho pessoas conhecidas nesse meio que estão aqui, inclusive, assistindo a gente. Então, é muito, muito gostoso poder ter essa proximidade de uma empresa que a gente admira. É gostoso, né? Eu sou a Vanessa Tobias, eu sou empresária. Na verdade, me considero, assim, uma metodologista. Eu sempre gostei muito de imaginar o processo com que as coisas se constroem. De alguma forma, isso se traduziu para as metodologias de curso que o grupo Vanessa Tobias desenvolve, né? Hoje a gente tem clientes incríveis em todos os estados do Brasil, em 15 países. A gente faz cursos voltados ao nosso planejamento de vida. Na verdade, eu sinto que o que eu mais amo fazer é pensar em como evoluir as coisas que eu penso. Então, quando a gente tem um espaço de debate sem julgamento, a gente acaba se expandindo. E eu acredito que é nisso que eu utilizo as minhas horas, os meus dias fazendo. Eu sou mestre em administração, fiz alguns cursos voltados para a área do comportamento, porque foi no que eu me apaixonei por fazer. Sou mãe do João Ricardo e agora do Valentim. Sou casada com o Ricardo, que é analista de sistemas, tipo, nada a ver com a minha área, mas super complementar a mim. E acredito que o tema de hoje, que a gente vai falar, né, que é a inteligência emocional, é uma necessidade básica humana, né, que a gente deve sempre percorrer e é parte do que eu decidi dedicar minha vida fazendo, estudar a nossa inteligência emocional para que os nossos objetivos não sejam perdidos de vista, né? Perfeito. Muito legal, muito legal. Uma baita carreira aí para super se orgulhar. Vanessa, e para começar o nosso papo, eu queria que você contextualizasse para o pessoal que está nos acompanhando sobre o que é a inteligência emocional e como ela impacta na nossa vida. Hum. A inteligência emocional é a habilidade que a gente tem ou não de articular as nossas emoções. Basicamente, à medida que a gente não percorre a observação bem profunda sobre o que a gente sente, os nossos sentimentos invadem os jantares românticos, né? E quando eu digo que invade o jantar romântico, é que às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão e porque não encontrou um espaço para estudar as nossas emoções, a gente leva o boleto para aquele jantar que a gente tanto esperava ter, sabe? E a gente acaba discutindo Nossa, coisas, sendo invadido de fato pela não consciência sobre como a gente se sente e não consegue desfrutar de uma vida mais tranquila, de uma vida mais harmoniosa. Então, a inteligência emocional é um convite que a gente tem o tempo inteiro de estudar o que a gente sente, para conseguir a observar como a gente se sente, levar esse sentimento para os lugares certos e saber fazer bom uso disso. nossa, adorei a analogia de pagar o boleto. Vou levar para a vida. Sim, total. Esse boleto eu não quero pagar. É muito quem nunca. Às vezes tu tá assim, no pôr do sol, na hora mais especial, tanto quis aquilo, e quando vê se sente invadido por uma insegurança, se vê invadido por um pensamento de medo, de desconfiança, de tristeza, e acaba não curtindo aquilo. A gente vive isso, né? Essa invasão, quando a gente não dá espaço para como a gente sente as coisas. Uhum, perfeito. E Vanessa, quais são as principais habilidades da inteligência emocional? Essa é uma pergunta muito profunda, na real. Sabes que a inteligência emocional foi conhecidíssima no mundo por causa do Daniel Goleman. Ele não foi o cara que criou isso, mas ele apresentou para o mundo esse conceito, né? E ele acabou desbravando alguns pilares que são as qualidades, as habilidades da inteligência emocional. Mas antes de falar sobre isso, eu sinto que o nosso desafio é descobrir como a gente mesmo construiria a nossa própria inteligência emocional. Porque eu sempre acredito que quando a gente consegue controlar, ou controlar não gosto da palavra não, mas vamos lá, consegue moderar alguma coisa, é porque a gente cria o nosso próprio conceito, né? O Daniel Goleman, quando ele trouxe para o mundo, ele falou o seguinte, ó, há pilares, há habilidades. A gente tem que conhecer as emoções, a gente tem que saber controlar essas emoções,
desenvolver empatia, a gente tem que desenvolver a automotivação e as nossas relações interpessoais. São 5 pilares da inteligência emocional, sabe? Tu sabes que eu acredito que todo mestre, ele está para o debate. Quando a gente fala que o mestre está para o debate, significa que a gente teria que saber o que a gente debateria com o Daniel Goleman ou com os psicólogos que trabalham com essa área e que antes mesmo dele trouxeram, em outras palavras, a inteligência emocional para o mundo, né? O que a gente acrescentaria nesses pilares? Então, quando a gente fala das relações interpessoais, a gente deve sempre mencionar a questão do diálogo como base essencial para se desenvolver a inteligência emocional, porque quando a gente fala do diálogo, a gente fala de sempre estar em avaliação sobre os nossos pensamentos. Eu digo assim que eu sou de Sócrates, sabe? Porque a gente tem que ter a habilidade para crescer emocionalmente de questionar tudo que a gente vê e sente. E essa análise, ela precisa passar pelo nosso desejo de muitas vezes estar errado sobre aquilo que a gente vê e sente. Então, se eu fosse debater com o Daniel Goleman, eu diria, vamos acrescentar uns negócios aí. E eu penso que aí começa a nossa principal habilidade, é de questionar, debater, avaliar. E com isso a gente vai expandindo a nossa forma de sentir. Porque deixa de ter insegurança sobre o que a gente sabia. A gente está vulnerável, mas a gente também está para o aprendizado o tempo todo. E isso nos dá segurança para crescer emocionalmente, sabe? Faz sentido para ti? Faz, nossa, total, total. Né? Muito legal. Muito legal. De se sentir seguro para debater, construir juntos até uma versão 2.0 de uma ideia, né? Claro, porque aí tu tá aberto ao perdão. A gente está aberto a, dentro desse debate, assumir e confessar as nossas limitações. E se a gente desenvolve essas habilidades, a gente consegue qualquer coisa. Porque eu posso dizer, olha, eu não sabia, desculpa, posso crescer nisso, me sentir de tal forma que tive que, enfim, responder de uma forma que eu não conseguia controlar naquele momento, mas daqui para frente, ao estar consciente disso, eu posso manifestar um outro comportamento. Então, é muita maturidade a tal da inteligência emocional. Quando a gente acrescenta outros pilares ou engorda um pouquinho esses 5 pilares que o Daniel Goleman propôs, né? Perfeito. Nossa, e você trazendo isso já encaixa super no nosso tema, que é a inteligência emocional para a gestão condominial, né? Porque o quanto que as situações, né, acontecem no dia a dia e são situações corriqueiras, né? E daquilo precisa se tirar uma conclusão, às vezes ali com várias pessoas envolvidas, né? E cada pessoa tem a sua visão do certo, né? Enfim. E é justamente esse o problema. Quando a gente estabelece um certo, a gente não tem a disponibilidade de evoluir. Então, não se concretiza o debate saudável, o diálogo na direção da manutenção daquele objetivo, né? Sabe-se, quando eu penso em condomínio, quando eu penso em síndicos, eu penso, bom, essa pessoa é um resolvedor de problemas, ela decidiu isso. Então, essa decisão de se tornar um resolvedor de problemas já traz para si só problema para resolver. É um solucionador, né? É uma pessoa solucionadora. Exatamente. Então, se a gente, né? Acho que todo mundo é meio síndico na vida, né? Porque a gente gosta de encontrar uma solução para as coisas. E em sabendo que eu sou aquela pessoa que escolheu solucionar, o foco precisa estar nesse objetivo o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente aplicou uma pesquisa no ano passado com os participantes do nosso evento, o Condo Conta Summit, e falando assim das principais dificuldades do dia a dia do síndico, a top, assim, em primeiro lugar era a relação com condôminos, né? Então, se relacionar, gerir os conflitos, e exatamente o que o síndico precisa ter nesse momento, né? Inteligência emocional para lidar com o principal tomador de tempo, acho que a gente pode dizer, né? Enquanto ele precisa gerir todos esses conflitos, se ele não tiver a habilidade, ele deixa de fazer
todas as outras coisas, que são muitas outras coisas, né, que ele precisa fazer. Então precisa haver uma habilidade, né, para equilibrar tudo isso. Tem uma coisa importante, que quando a gente estabelece uma posição, então eu estou lá, sabendo que eu vou fazer a gestão de um condomínio, é muito, muito, muito fundamental que a gente utilize ferramentas, instrumentos, coisas tangíveis, para que a inteligência emocional seja a cereja do bolo desses instrumentos. O que acontece, né? E que acaba deixando a gente muito vulnerável e aí então desconcertados, né? A gente não estabelece regras, não estabelece quais são os valores daquele grupo. E aí acaba que ao não estabelecer algumas regras, não estabelecer quais são os valores que vão moderar as discussões, a gente acaba falando o tempo inteiro sendo invadido pelo sentimento porque não está moderado por um instrumento. Então, parte dessa inteligência significa escolher estar envolvido por instrumentos de gestão, por regras, por valores, por princípios básicos de convivência. Então, naquele pilar das relações interpessoais ali, né, garantir que isso vai estar muito claro e construído por todos, para que sobre espaço para ser agradável. Então, outro dia eu estava fazendo um treinamento e uma pessoa falou assim: o que eu faço se eu trabalho num setor com uma pessoa que me é desagradável? Eu não gosto daquela pessoa com quem eu trabalho, né? Eu penso que a gente, às vezes, confunde muito o nosso objetivo com as nossas carências. Eu vivo falando isso. Então, muitas vezes a gente lidera, muitas vezes a gente está numa posição também para ganhar um pouquinho de amor, né? A gente também quer ser admirado e tal. Acontece que se isso vem antes da nossa responsabilidade com relação aos objetivos da minha função, né, da nossa função, do que a gente tem que fazer dentro do nosso condomínio, dentro da nossa empresa, da nossa família, a sobreposição dessa carência acaba gerando muita confusão. E a gente não cumpre nem o objetivo e nem a relação se desenvolve de forma saudável. Então, Perfeito. Entendesse? Nossa, muito. Empresário que eu já fiz disso na minha vida, Jesus, assim, eu tinha muita vontade de fazer amigos antes de fazer projetos. Então, se eu tenho que discutir uma pauta, essa pauta é a prioridade. Se eu tenho que debater um orçamento, esse debate é a prioridade. E isso tem que estar sempre sendo o foco, depois de estabelecidas as regras do debate, depois de estabelecidos os princípios e os valores daquele grupo. É importante manter o foco no objetivo. E foi o que eu falei para ela. Eu falei, qual que é o teu objetivo nessa relação? É fazer um grande amigo ou entregar um resultado para a empresa que te contratou? Fazer amigos acontece e a gente quer. Mas isso se conquista, não é a primeira coisa. O que faz a gente atropelar, né, colocar o carro na frente dos bois, é a nossa carência. Aí a gente confunde... Pode dizer que é meio que uma consequência o fazer amigos nessa jornada? Sim. Eu acho que é por isso que existe a diferença entre colega e amigo. Sabe? Verdade. É um trabalho ou é um amigo? Né? Eu vou sair para tomar cervejinha com essa pessoa ou eu tô ali de fato para debater um resultado para a comunidade, um resultado para a empresa que me contratou? Eu realmente acredito que mais da metade dos nossos problemas se encerraria se a gente tivesse mais objetividade nas coisas. Se a gente lembrasse mais por que nós estamos reunidos. Né? E a outra metade se a gente fizesse terapia. Metade se lembrasse. Concordo. Metade se resolvesse as nossas carências, sabe? Se a gente fosse entender por que a gente é como a gente é e entrasse num espaço para falar dos sentimentos mesmo, para entender sobre... Né? Dividir com alguém profissional e imparcial, né? Esse sentimento. Cara, isso é assim, ó, eu sinto, sabe? Essencial. Sabes que ontem eu estava falando sobre... A gente tem um curso aqui que chama 27 dias e tem uma ferramenta que é a modelagem. E eu tenho... E ele ficou aqui do meu lado, nada é à toa. Eu tenho na frente aqui do meu computador um quadro bem grandão. E eu tenho essa imagem aqui na minha frente. Aí ontem eu mostrei anteontem, eu mostrei para o grupo que eu uso isso aqui. Eu faço terapia toda quinta-feira. Eu tenho o profissional que me ajuda, me orienta, me questiona, me faz refletir. E eu tenho inspiração de outras pessoas. Então aqui está o meu grande board, sabe? Quando eu olho para essas pessoas, eu olho para o que elas me ensinam. Aqui, na primeira fileira, é minha família, né? Minha família é minha espiritualidade. E os demais são os meus modelos, né? O que acontece? Quando a gente está inspirado em outras pessoas, a gente se expande.
A nossa família leva a gente às nossas primeiras e principais conquistas. E os nossos modelos, os nossos mestres, os nossos terapeutas, os nossos mentores, essas pessoas, elas levam a gente para um próximo estágio de ambição saudável. Então é muito importante que a gente esteja cercado de gente que pensa além do que a gente pensa, que questiona o nosso olhar, que faz com que a gente mude de opinião e que a gente se acostume a frustrar quem a gente era para crescer. Que a gente se acostume a estar errado sobre as coisas que a gente pensava. Mas é que não seria maravilhoso estar errado sobre coisas que limitam a gente? Né? Você fala, não. Entendeu? Então, parte do processo de conquistar um olhar mais saudável sobre um olhar saudável e um gosto sobre sentir, né? O Aristóteles ele dizia que nada chega à cabeça que não passe pelo coração. Então não adianta, entendeu? Muitas das vezes a gente fica racionalizando, mas a gente é invadido por como a gente se sente. Mas a gente tem que gostar de sentir. E eu sinto que quando a gente sente, muitas das vezes a gente se sente desprotegido. E é por isso que a gente se fecha e volta a pensar, né? Quando a gente está acompanhado de mestres, de gente fera, que estimula a gente, mas é companheiro, a gente avança. E aí desenvolve a performance das emoções, que é a proposição da inteligência emocional. Pô, vamos performar. Vamos colocar a nossa emoção no lugar certo. E quando a gente fala, por exemplo, de sentir medo, o medo, ele é o melhor amigo do planejamento. É maravilhoso sentir medo. Quem sente medo planeja, antecipa problema, tem plano A, B, C, D para as coisas, mas focado no resultado. Então é bom. Sente tristeza, tem mais humildade. A gente consegue se curvar mais diante da vida quando se entristece, porque a gente acaba percebendo que não sabe tudo. Né? Alegria. Alegria é uma delícia, porque a gente desfruta das coisas. Né? A raiva. Bom, a raiva é maravilhosa no lugar certo, ela é construtora. A raiva constrói uma parede inteira em uma tarde, e também constrói em uma tarde, se ela está no lugar errado. Né? Então, quando a gente tem os mestres, eles ensinam a gente a sentir. E aí a gente começa a gostar de sentir. Aí é diferente. Perfeito. Né? Perfeito. Para você que está nos acompanhando, já vale a reflexão, né? Quem são, então, os seus mestres, né? As pessoas que você tem se inspirado, né? No mercado condominial, na sua vida, para ser um gestor melhor, uma pessoa melhor, enfim. Também vou levar para casa para fazer meu quadrinho. Pô, Ali. tu imagina estar aconselhado assim pelo Nelson Mandela, sabe? Maravilhoso, maravilhoso, muito legal. Né? Ou uma história da filosofia lá na sua essência, né? Pegar uma parábola que faz com que a gente reflita é importante. Eu sou apaixonada por isso, né? Perfeito. A Aline perguntou pra gente se ela chegou atrasada. Não, Aline. A gente começou às 19, mas também pode ficar tranquila que a live vai ficar gravada, então depois vocês vão ter a oportunidade de assistir lá do começo, se porventura perderam o início dessa conversa aqui. E continuando, Vanessa, tu tens sentido uma necessidade maior das pessoas de cuidar da saúde emocional? E se positivo, a que você atribui e como você analisa esse cenário? Olha, eu sinto que nunca antes na história desse país foi tão e é tão essencial a gente olhar para como a gente se sente. A gente pode perceber isso numa demanda super crescente, né? Por procura mesmo de profissionais que orientem as nossas escolhas, que ampliem o nosso olhar e a nossa consciência para que a gente saiba escolher melhor. Eu acredito nisso, não só porque a gente aqui na empresa vive essa procura, né? Mas também porque a gente vive um pós-pandemia que não é bem pós, né? Isso é uma realidade, é muito sozinho. Talvez isso seja só uma inflamação de uma coisa que já existia. A necessidade de companheirismo, a necessidade de diálogo sobre como a gente se sente, isso sempre fez muita diferença. E a saúde mental, a gente percebe que não é o foco de repente, da pessoa que não está preparada para enxergar suas escolhas e os resultados dessas escolhas, né? Então, o que a gente percebe? O nível de endividamento aumentando,
né? Achei super legal que no começo tu falasse que a Condoconta eliminou as taxas e tal. Eu falei, pô, isso é legal, porque se isso é possível, isso deve ser feito. As empresas, a gente precisa colaborar, contribuir para a realidade, né, das pessoas que a gente Sim. atende e procurar cada vez mais um cenário justo dessas escolhas, né? Então, de fato, a saúde mental deve ser uma prioridade nossa para que a gente possa se sentir mais acompanhado e saber escolher quem nos acompanha cada vez melhor para que a gente se sinta protegido nas escolhas para o futuro. Basicamente, né? Uhum. E que tipo de situação, Vanessa, a inteligência emocional ela pode ser utilizada pelo síndico daí, na gestão do condomínio? Sabe que uma vez, essa pergunta é bem legal. Uma vez eu bati o carro. E eu que bati o carro. E o que acontece? Eu sou maniada com o número 27, porque eu nasci dia 27, e aí tudo que eu faço é com 27 e tal. E eu tinha, na época, uma coleção de placas de carro que tinha 27. E quando eu bati o carro foi porque eu parei. Olha que eu não podia contar essa história, porque é uma coisa, meu Deus do céu. Tipo, que vergonha, né? Eu parei para bater a foto da placa dela. Porque era a placa completa, era 2730 e eu nasci dia 27 de março. Eu falei, meu Deus, essa placa é para minha coleção. E quando eu vi, o celular caiu, eu fui pegar o celular e eu bati nela. Quando eu desci do carro, ela desceu enlouquecida, querendo me estrangular. Tu tava batendo uma selfie dentro do carro e tal. Eu falei, putz, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar ela se acalmar. Para que eu mostre para ela por que eu bati no carro dela e o nível de infantilidade que me perseguiu, né? Que raiva de mim mesma. Ela tá muito certa. Por que eu dou conta dessa história, né? Porque o síndico, ele precisa deixar as coisas arrefecerem. As emoções, elas têm um tempo em que elas chegam num pico e que depois desse pico as emoções se estabelecem e a racionalidade volta para a mesa. Uma das principais habilidades que a gente precisa criar, e uma situação que eu acredito que é muito comum, é deixar a raiva passar sem, de jeito nenhum, fazer o que eu chamo de esforço de paz. Fazer um esforço de paz, garantindo que as discussões nunca começarão. Que nós não seremos os alimentadores disso. A gente não vai nutrir discussão. A paciência, né, é uma virtude essencial dessas relações para garantir que a poeira baixe, que a gente respire e volte a nossa cabeça para os nossos objetivos, para que então as coisas que de fato têm valor e que a gente quer conversar se estabeleçam. Resumo dessa ópera do carro. Passou, ela se acalmou, ela ligou para um monte de gente e tal. Eu falei, olha, eu preciso te confessar a minha bobajada aqui. Mostrei a foto da placa dela, mostrei a minha coleção de fotografias, pedi 1000 desculpas, prometi que eu não faria mais isso e de fato eu parei com a minha coleção de fotos ali. Ela é uma super arquiteta, ficamos amigas depois. Olha, Não, super legal, sabe? E eu pensei, gente, que espetáculo! Como isso faz sentido? E percebe assim que eu também fiz eu também dei o passo de confessar que eu errei, né? Então, uhum, uhum. ter essa flexibilidade de assumir a nossa parcela de culpa quando houver. Se não houver essa parcela de culpa, ter a tranquilidade e a maturidade para deixar passar a raiva e depois, na hora certa, com a cabeça tranquila, discutir as coisas, né? Perfeito, perfeito. Isso me fez lembrar de dois princípios do Dale Carnegie, sou muito fã, que ele fala que a melhor maneira de você vencer uma discussão é evitando, Total. e o outro princípio é reconhecer rapidamente quando você erra, né? Isso já deixa as coisas muito mais leves, né? E você usou os dois, não sei se você já estava nessa caminhada, mas um grande exemplo de como a gente pode aplicar isso no dia a dia e os gestores no dia a dia também. Tá aí, Isso não vale só para o síndico, né? sim. Vale para o condômino também, né? Porque é uma educação geral, né? Que Geral. precisa existir, né? Geral, e assim, ó, tá aqui, ó, Dale Carnegie na minha mesa, ó. É esse aqui, ó. Ah, que legal! Eu fui trainer do Muito Dale Carnegie. bom. E É o que. mesmo? Aham. Tu estás falando de um livro essencial.
tá ali no pilar de relacionamento interpessoal. Quando o Dale Carnegie escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aqueles 30 princípios de relações humanas, aquilo ali é a chave de todas as relações, sabe? E tu princípios que são princípios muito amadurecidos das relações interpessoais, sabe? Então a gente tem que ter a base muito bem construída. O Dale falava, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas. Eu brinco que eu virei palestrante para poder falar de mim, porque ninguém pergunta. E eu falo, como que é muito louco, porque a gente tem que ter muito interesse nas relações. A gente tem que querer conviver uns com os outros para as coisas funcionarem, né? Então, riquezíssima. Tu citasse um mestraço do que a gente está comentando aqui. Todo síndico precisa ter esse livro de cabeceira. Todo mundo. Eu sou todo dia, a gente está falando para os síndicos especificamente, mas como fazer amigos e influenciar pessoas e como evitar preocupações e começar a viver, que é o segundo livro dele, né? O que está ali par a par, são livros básicos, assim. Excelente para síndicos também, super indico. Muito, muito. Já li os dois. E, inclusive, eu tenho o livro de ouro. Quem faz o treinamento recebe o livro de ouro, que é um resumo, assim, que é para ler todo dia ou quase sempre, assim. É muito bom para recapitular essas questões-chave. Se tu colocar no Google livro de ouro, Dale Carnegie, escreve Dale Carnegie, eles disponibilizam gratuitamente esse livro de ouro. Perfeito, não sabia. E tem os princípios dos dois livros, como tu dissesse. É o resumão, assim. Tu fala, não quero ler o livro inteiro. Então pega o livro de ouro, imprime e tenta aplicar aqueles princípios que estão ali. Um por semana. Vou aplicar o princípio 1, vou aplicar o princípio 2. O Dale dizia o seguinte, que o princípio 1, que é não critique, não condene e não se queixe, é o princípio que faz todos os outros funcionarem. Então, se a gente faz crítica, se a gente se queixa, se a gente condena, não dá para fazer nada em relações interpessoais. Não tem saída, né? Só com esse princípio, muita discussão, né, que acontece no condomínio já estaria resolvida, né? Nossa, muito. Para quem está... Desculpa, te interrompi. Imagina. Para quem está nos acompanhando e quiser fazer alguma pergunta para a Vanessa, pode enviar aqui pela nossa caixinha de pergunta, que fica mais fácil para eu conseguir pegar. Às vezes aqui nos comentários passa muito rápido, caso eu não consiga acompanhar. Então, clique aqui na caixinha de pergunta e envia para a gente, que à medida que a gente for conversando, a gente já vai respondendo as suas dúvidas. E, Vanessa... Meu Deus, beijo para todos que estão entrando. Tem muito focinho conhecido aqui. Beijo. Legal. Legal. Pode continuar. E quando a gente fala de não critique, não condene, não se queixe, falando da inteligência emocional, eu sinto que quando a gente está criticando, a gente está se queixando é porque a gente está muito cansado, né? A falta de reconhecimento, de uma boa noite de sono, de alguém para escutar e debater com a gente as coisas, isso vai cansando. E quando a gente está cansado, a gente tem pouca paciência para ser educado. Não sobra espaço. Então, a disciplina de ter essa rotina de ajuda, né, para pensar e refletir, é um compromisso essencial mesmo. Senão a gente não consegue avançar além desse princípio. Perfeito. Como é que o gestor, Vanessa, ele pode desenvolver e aperfeiçoar a inteligência emocional? Eu penso que a primeira coisa que a gente estava falando ali é esse compromisso em querer crescer. Só que o compromisso em querer crescer, ele precisa ser concreto. Quando a gente fala que ele precisa ser concreto, significa que o Stephen Covey, que é um outro mestre nosso, ele fala assim, que tu nunca vai sair de uma situação em que tu se colocou com o teu comportamento com palavras. Olha que interessante, você nunca vai sair de uma situação com discurso se a situação em que tu se colocou foi pelo teu comportamento. Quando a gente fala de ser um bom gestor, de ser uma pessoa que lidera, um bom solucionador, a gente está falando de um compromisso concreto. Quando a gente fala de um compromisso concreto em crescer, significa
A leitura de um livro significa a manutenção de um bom mentor, significa o desenvolvimento, que agora é chique falar das soft skills e das hard skills, né? Das inteligências técnicas e das habilidades técnicas e das habilidades que são emocionais. E como isso vai ser concreto? Eu tenho que fazer curso. Eu tenho que me colocar em desafios concretos. Tem que ser tangível, eu tenho que tocar isso. Então, a gente está em fevereiro. Esse ano, a gente precisa estabelecer algumas metas. E todo bom gestor, para se desenvolver, tem que ter uma meta bastante clara. Eu estava aqui pensando, eu faço 40 anos ano que vem, em março. Então, eu faço 39 agora, 40 ano que vem. E eu estou no pós-parto, né? Aquela fase, assim, em que a gente lida com tá um pouquinho mais redondinha e tal. Daí eu pensando, cara, vai ser muito legal, né? Eu passar meus 40 anos super saudável. Eu voltar a fazer meus exercícios com rotina, eu ter alguém me auxiliando nesse sentido com a minha alimentação, voltar minha rotina com a Nutri. Isso é concreto. Quando eu estabeleço uma prática e eu sei que lá, daqui a um ano, eu vou pescar alguma coisa a partir disso, aí então eu posso me considerar alguém que de fato tem o compromisso de performar, percebe? Então, o que a gente tem que se fazer é, o que de concreto eu vou fazer esse ano? Qual vai ser a habilidade que eu vou desenvolver, que eu vou observar, que eu vou ter alguém acompanhando, que eu vou fazer um curso. Ninguém que não investe cresce, sabe? Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, não é que a gente está ruim. A gente só vai colher, de fato, os mesmos resultados. Isso é fato. Não vai, a não ser que uma mutação aconteça, sabe? Ou que a gente passe por algum... Eu sempre penso isso, falo, meu Deus, será que eu preciso esperar por um trauma? Preciso viver alguma coisa que me pressione tanto ao ponto de só a angústia me fazer movimentar? Ou eu posso buscar por isso? Ou eu posso procurar pelo crescimento? E isso tem que ser tangível. Isso tem que ser concreto. Isso tem que ter provas de que está acontecendo. Faz sentido, né? Nossa, total. Maravilhoso. Não precisa passar pelo conflito, pelo estresse para buscar o crescimento. Pode buscar proativamente, né? Podemos dizer. Total, total. Perfeito. Situações de conflito e estresse, elas podem aparecer a qualquer momento na rotina de qualquer pessoa, não só do gestor condominial, que é a persona que a gente está trazendo aqui hoje, né? Para o síndico, isso é ainda mais comum, né? WhatsApp, na própria assembleia, que é um momento muito tenso, seja ela virtual ou presencial, daí aumenta um pouquinho mais a tensão, né? Porque você tá cara a cara, e aí talvez não tenha esse tempo, né, de esperar a poeira baixar. Que dica que você daria para evitar essa reação indevida nesses casos? Boa pergunta. Quando não tem esse tempo, assim, tá cara a cara com a pessoa, sabe? Vamos pensar no que evitaria isso de acontecer e depois a gente pensa no vucu-vucu que está acontecendo. Vamos separar em duas situações. Toda vez, tem um livro que chama Plano B, que é do Adam Grant. O cara é um feraço, o livro é sobre o luto, ou seja, mais quem está vivendo isso que vale a pena essa leitura. Mas ele fala de uma pesquisa que fez o seguinte, colocaram alguns profissionais para responderem a uma prova com muito estresse em volta. Barulheira, gente conversando. E acontece que eles não conseguiram responder essa prova em função da quantidade de estresse que estava acontecendo em volta. Aí, eles disseram, beleza, vamos fazer uma segunda coisa. Outra prova, com o mesmo nível de complexidade, o mesmo estresse em volta e barulheira, só que dessa vez, cada um de vocês vai ter na mesa um botão para apertar para silenciar o barulho. O que aconteceu como resultado? Olha que interessante. Todos conseguiram terminar a prova e nenhum apertou o botão. Olha que interessante. Que o nosso estresse ele é causado pela ausência do botão para apertar. Que aquele que é responsável pela comunicação precisa oferecer o botão para apertar. O que isso significa? Se não há uma agenda em que eu posso e devo acessar a conversa com esse síndico, eu vou me estressar. Eu não sei onde encontra ele. Mas tem o WhatsApp, eu sei. Mas qual é o horário que está combinado?
isso, assim, a gente utiliza muito esse instrumento para tudo que é tipo de gestor hoje dentro das grandes empresas. E o que é o concreto disso? Olha, eu sou teu síndico, eu estou no WhatsApp, mas o meu horário para responder a esse condomínio é terça e quinta, das 9 ao meio-dia. Esse é o botão para apertar. Perfeito. É quando eu vou me dedicar a nós. A probabilidade desse botão não ser tão apertado é grande, porque nos conforta saber que a gente tem onde procurar a resposta. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter rotina. A gente fica inseguro quando não tem reciprocidade. A gente se sente desamparado. Então, a primeira coisa a fazer é não deixar desamparado. É oferecer o botão, é ter rotina mesmo. Toda terça e quinta. Ah, Vanessa, eu só posso sexta. Sexta-feira, das 9 às 10. Mas pelo menos a pessoa tem segurança de que vai te encontrar lá. E que essa é uma rotina. Que isso estabelece. Não é só a assembleia, tu entende? Porque na assembleia, vai que naquele dia tu foi pro trabalho, aí a tua chefe ou o teu chefe te deu um revés. Aí tu chega em casa, só boleto, não chega uma boa notícia no correio. O filho tá chorando, entende? A moça que trabalha na nossa casa não foi, então o lixo tá lá para tu tirar e tu já tá exausto. Existe, às vezes, um alinhamento dos astros, porque ninguém é grosso porque quer. A pessoa, como eu te falei ali antes, né? Como eu falei pra gente, a gente tá cansado. Alguma coisa aconteceu e é por isso que a gente tá sendo grosso. A gente que lidera ou tá ali na frente, a gente precisa ter vou dizer, esse pressuposto de que se em algum momento alguém tá tratando a gente mal, isso vai passar. E vai passar depois que essa pessoa conseguir descansar. Ou pode ser que ela não consiga fazer isso, mas eu não posso me identificar com tudo o que me dizem. Eu tenho que saber o que me pertence e o que pertence ao outro. Então, na hora da discussão, esse discernimento é muito importante. Então, a gente está lá na assembleia. A pessoa está lá xingando, falando, apontando o dedo, né? Isso acontece. Infelizmente, né? Quem nunca fez parte de um condomínio, né? Quando isso acontecer, é importante que a gente tenha esse discernimento para não alimentar aquela discussão e conseguir parar o joio do trigo. Então, nem todo aquele que me aponta um problema está falando de mim. Muitas das vezes está falando de si mesmo. Ou só encontrando um espaço para desabafar. Então, essa complacência, essa elegância, ela é muito importante. E essa maturidade, essa frieza, né? Essa lucidez, para entender que jamais alguém seria grosso com a gente se tivesse em sã consciência. Alguma coisa aconteceu. Né? Então, eu tenho que estar ali para ter tranquilidade, para absorver, escutar, não alimentar a discussão, né? E direcionar para os princípios, as regras de convivência, aquilo que tem que ser estabelecido lá no começo, que tem que ser instrumento de direcionamento das conversas, de gestão de conflitos. Né? Sem essas regras, o conflito aparece. Sem os valores para defender, esse conflito aparece. Né? Perfeito. Excelente, excelente mesmo. Vanessa, lá naquela nossa pesquisa que a gente aplicou no ano passado, um outro dado que a gente percebeu é que grande parte dos gestores, eles não pedem feedback dos condôminos sobre como anda a gestão deles. Se a gestão está contente ou não, no que poderia melhorar. De que forma que você acha que isso ajudaria na inteligência emocional dele, do gestor? O pedir feedback, tu diz? O pedir feedback. Eu sou a fã número 1 do planeta do feedback, né? Acontece o seguinte, agora há pouco a gente estava falando das coisas que são concretas, né? O pedir feedback, ele é um compromisso, ele é uma rotina com o próprio autodesenvolvimento. Quando a gente estabelece uma rotina, lembra, você tem que ter rotina, né? Tem que ter uma constância de comportamento. Quando a gente tem essa constância de comportamento e a gente conversa sobre as coisas que têm que ser melhoradas, a gente está falando do botão para apertar que a gente falou agora há pouco. Então, isso estabelece verdade, isso estabelece confiança, estabelece empatia, um montão de coisas. O feedback, ele tem 2 momentos na minha visão, assim. Um
é quando, ao te pedir um feedback, por exemplo, a gente vai terminar a nossa live. Aí eu vou dizer, André, olha só, deixa eu fazer uma análise sobre como é que foi a nossa live. Vou te falar o que eu achei massa e o que eu melhoraria. Como gestora, eu tenho que, antes de escutar o feedback, antecipar a minha própria autoanálise. Depois, eu vou me preparar ao fazendo a minha autoanálise para aquilo que vem depois. Eu já aqueci a conversa, né? Então, aquele que pensa que está perfeitão, nunca vai ser um bom gestor. Por isso que eu falei assim, a gente tem que antecipar, não tem que esperar a crise chegar. Eu tenho que te dizer o que eu melhoraria. Então, qual é a sacada do feedback que funciona? Aquele que vem com a minha primeira autoanálise para que a pessoa se sinta confortável em apontar algo que deva ser melhorado. Então, a base é o diálogo e a constância sobre isso. Se não é concreto, não existe gestão. A gente está falando de gestão. Gestão tem instrumentos, entende? Então, eu falo assim, qual é o instrumento que eu estou usando para fazer a gestão do meu condomínio? Eu estou usando um instrumento de gestão de conflitos e é por isso que eu estou usando quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, as nossas regras de convivência. Eu estou usando um PDCA, um 5W2H para fazer as nossas metas. Eu estou usando estrutura de feedback e até sei uma linguagem de leitura diferente, tipo uma janela de Johari, que fala de feedback, que é um tema que vale a pena dar uma olhada, que é bem gostoso de estudar, que fala justamente do que a gente está falando agora. Se o gestor, né, o síndico, ainda não se apropriou de instrumentos, tá aí uma rota de ação depois da nossa live. Sabe? A gente fala assim, cara, o que eu vou usar como gestão? Eu vou usar um Trello para ter rotina, né, um instrumento de um software, para ter uma constância e uma agenda com cada um, e esse Trello vai estar disponibilizado para todos, para que vejam as minhas atividades, porque, putz, que agonia não saber o que está sendo feito. Né? A agenda compartilhada, que não seja só a questão do WhatsApp, que a gente está super cansado de usar, com 1000 mensagens atrasadas, né, o tempo todo. Então, assim, esse é um fundamento. Feedback tem relação com entender que essa é a função como gestor. E que se isso não está sendo pedido é porque a gestão não está sendo feita. E se eu não estou fazendo análise, a minha autoanálise, é porque eu não estou de forma concreta e comprometida em crescer. Vai dar erro, vai dar confusão na assembleia, sabe? Vai dar problema. Porque não tem usado. Não faz todo sentido? Faz, muito, muito mesmo. E afinal de contas, são os condôminos que elegem o síndico. Então, se ele receber esse feedback, é um super caminho para ele saber os pontos aí que precisam melhorar para conseguir uma reeleição, se for o desejo dele, né? Continuar na carreira de síndico. Total. E tem um aspecto importante dessa questão do feedback, que é garantir que a gente tenha... como a gente está falando ali, que a gente tenha em vista esse grande compromisso de debate e de diálogo, e que a gente saiba que ao fazer isso, a gente está escolhendo crescer. Né? A gente está elegendo crescer. E que uma dica importante diz respeito a quem a gente vai escutar, sabe? Olha só. Quando a gente pede feedback, a gente deve eleger as pessoas que a gente respeita, as pessoas com quem a gente percebe que há honestidade suficiente para apontar os nossos problemas, em que há confidencialidade para que a gente não seja exposto, porque um erro grande demais é quando expõem as nossas vulnerabilidades. O Dale Carnegie, ele fala, dê à pessoa a oportunidade de salvar o seu próprio prestígio. Então, assim, a assembleia não é lugar de exposição de defeito de ninguém. O WhatsApp, muito menos. Quando a gente tem o feedback, a pessoa dá a nós a oportunidade de crescer. Mas a gente tem que escolher quem. Aquela pessoa eu sei que vai ser honesta. Porque também não é todo mundo que está certo. Então a gente também tem essa inteligência de escolher com quem e como a gente vai crescer e para quem a gente vai pedir os nossos feedbacks. Perfeito, perfeito. Nessa linha de transparência, né, de mostrar o trabalho também, o Condoconta, ele é uma ferramenta perfeita como um aliado, né, porque
o condômino ele consegue ter acesso à conta numa versão de visualização e ele consegue ver toda a movimentação financeira, Vanessa. Então você consegue ver a conta que o seu síndico pagou hoje no condomínio, com a nota fiscal, com tudo certinho. Então não precisa nem perguntar para o síndico, né? Você pede o acesso à conta, o síndico concede o acesso e você passa a acompanhar a gestão financeira, que é um dos pontos que gera mais discussão, né, entre síndico e condomínio, né? Para onde que está indo o dinheiro do condomínio, né? Então, o Condoconta ele vem para apaziguar, digamos assim, nessa questão também, levar a transparência, né? Tudo a ver isso aí, sabe? Uma outra coisa que a gente não falou e que caminha na direção do que tu dissesse é o que é a responsabilidade do síndico e o que são os instrumentos que podem colaborar para que ele tenha cada vez mais tempo para focar naquilo que ele precisa resolver. Então, quando existe um instrumento como o Condoconta aí, eu falo, olha, isso aí é fantástico, porque gera autonomia. E aí, o condômino precisa colaborar, utilizar esses instrumentos para que todo mundo faça o seu papel, ajude a administrar, né? Então, é especial. É um instrumento que gera mais autonomia e que lembra a gente de definir quais são as prioridades desse síndico que a gente está contratando ou elegendo para o nosso condomínio, né? Perfeito, exatamente. A Carla mandou uma pergunta aqui pra gente nos comentários. Ela falou, e o conflito entre os próprios condôminos, daí quando o síndico ele precisa mediar, né? Um grande desafio. É mais complicado do que, acho que ela está querendo dizer, do que o conflito entre o síndico e o condômino? Essa pergunta é muito difícil, Carlinha. O ponto, é claro, eu acredito até que isso, nas realidades que eu vivi em termos de condomínio, foi mais comum do que eu imaginava que seria quando eu fiz parte não como síndica, mas como... Conselheira? Não, como alguém que tinha apartamento no prédio, entende? Como Condômina mesmo. condômina. Uhum. A gente está falando da seara, né? Ou seja, do que corresponde às obrigações, às responsabilidades, às competências desse síndico, né? É muito importante garantir que a gente não absorva problemas que não são nossos. Porque pode ser que a gente não tenha as habilidades para conseguir direcionar aquele problema. Pode ser que ao entrar nesse rolo, gere um partido de quem prefere ou não prefere a nossa posição como síndico, né? E em criando uma desavença, é muito importante, como a gente falou ali, criar grupos ou sistemas ou ferramentas de debate para garantir que todos tenham a oportunidade de se comunicar, lembrando qual é o foco da reunião. Quando a gente fala das regras de convivência, que a gente tem que estabelecer lá no começo, a gente também fala de lembrar por que a gente se reuniu na Assembleia. É para discutir um com o outro ou é para lembrar do que o condomínio tem que discutir, né? Então, o síndico tem que ter firmeza para lembrar do objetivo daquela reunião o tempo inteiro. E para garantir que ele não vai colocar a colher na discussão entre marido e mulher. Porque há coisas que não devem ser administradas e situações que não devem ser alimentadas fora dos objetivos e das responsabilidades daquela contratação e daquele momento de reunião do grupo. Então, tomar partido ou moderar a discussão provavelmente foge das regras de convivência. Porque as regras de convivência, com certeza, vão ter relação com lembrar do objetivo, porque a gente está reunido naquele momento e as discussões que devem estar moderadas pelo problema que deve ser resolvido naquele dia e que não deve ser com relação a um e outro, né? Perfeito, ótimo. Vanessa, e quando o síndico ele precisa motivar para que os funcionários do condomínio também tenham inteligência emocional, por exemplo, o zelador, que é a pessoa que muitas vezes ela é atribuída a ela também a função de ajudar a que seja cumprido o regimento interno, né? Ele está ali no dia a dia, um pouco mais presente. Nesse caso, que dicas que o síndico pode dar para o time dele? Massa essa pergunta.
Um ponto importante começa em garantir que ele também tenha uma rotina com esse time. E que essa rotina, ela garanta que vai perguntar, questionar sobre a opinião desse grupo com relação ao condomínio. Sabe aquela ferramenta SWOT de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades? Aplicar um SWOT com esse time. Olha, o que tu percebe que a gente pode melhorar no condomínio? Garantir que aquele grupo tenha a voz ativa nas mudanças, nas transformações, nas opiniões, que possam também ter espaço de diálogo individual naquela sexta-feira das 9 às 10, porque essa rotina era tão importante para o condômino quanto para o time que está ali ajudando nessa administração. Então, ele precisa ter o botão para apertar, a rotina de diálogo, e precisa sentir que faz parte dos resultados. Né? O que poderia melhorar? O que tu pensa? Usando sempre um instrumento. Vamos fazer um SWOT hoje. Né? Vamos debater aqui uma ferramenta de gestão, para onde o nosso condomínio pode caminhar, porque daí a pessoa vai se sentir fazendo parte. E a gente trata muito melhor tudo aquilo que a gente percebe que tem a nossa influência. Né? A gente tende a se envolver muito mais emocionalmente, colocando as nossas melhores emoções nesses resultados. Perfeito. Excelente. Faz todo sentido. Muito mesmo. Bom, que bom. São perguntas difíceis, são perguntas difíceis. Não é? Muito. Vanessa, queria que você deixasse, a gente já está assim, caminhando para o final da nossa live, queria que você deixasse uma mensagem para os gestores que estão nos acompanhando, o que você gostaria de dizer a eles. Também aproveite para falar de materiais que você tem, os seus cursos, enfim, fique à vontade. Obrigada. Quem quiser saber mais, vanessatobias.com.br, também aqui no Instagram, a gente começa a se seguir. Meu Instagram é mais organicão, mas tem bastante coisa, cursos grátis em parceria com o Sebrae, no nosso site, tem um monte de conteúdo do Quero Saber, do Jornal do Almoço, e eu estou sempre à disposição mesmo, sabe? O que eu puder contribuir, o que eu puder estar junto. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Jim Carrey e ele falou: eu prefiro que alguém queira me perguntar como eu estou do que bater uma selfie comigo. E eu achei aquilo muito interessante, assim, porque eu sinto que a gente precisa voltar para o nosso varejo. Quando eu digo para o varejo, é lembrar que um a um importa, sabe? Isso tem bastante relação com quem eu sou. Então podem contar comigo, o que eu puder fazer, estou sempre junto. Como mensagem final, diria o seguinte, sabe? Quando a gente lidera, quando a gente é eleito, quando a gente é um pai de família, quando a gente é um síndico, quando a gente é um condômino, quando a gente convive, mas especialmente na posição que a gente estabelece alguma liderança, de alguma forma alguém concedeu a nós a oportunidade da fala, concedeu a nós a oportunidade de ter autoridade. Então a gente carrega uma grande responsabilidade de ser uma boa influência, de levar inspiração, de levar como a gente comentou aqui hoje, né? Um modelo para apresentar, uma leitura para gerar reflexão, o desenvolver de uma oração, ou pedir uma bênção extra. A nossa voz, ela é ativa para alguém. E na minha cabeça, a gente nunca pode esquecer dessa responsabilidade. E hoje, a gente conversando diretamente, né, com quem lidera, lembrar disso. A minha mensagem é que a gente lembre dessa responsabilidade, de deixar uma boa energia. O mundo precisa de alegria. Então, que independente do que a gente tenha fora do condomínio onde a gente está entrando, e que a gente esteja com o nosso coração partido ou com aquele nosso próprio boleto para pagar, que a gente sempre lembre da nossa função ao comunicar com o outro, de levar amor, de levar alegria, de levar compreensão, compaixão, companheirismo, acessibilidade, reciprocidade, valores. E com essa medida, certamente, a gente vai deixar um bom legado. A gente vai construir relações que vão durar para a vida inteira. Que é como eu sempre fantasio, sabe, André? Porque eu espero te ver outras vezes. Eu desejo todos a Condoconta, né? Tenho um carinho bastante grande pela família que construiu esse negócio e desejo todo sucesso. E que a gente sempre possa, sabe, torcer pelo sucesso uns dos outros e deixar uma mensagem de alegria, de paz, né? E que a gente lembre sempre da nossa responsabilidade. Nós fomos escolhidos e a gente precisa lembrar disso.
Perfeito. Quando a Vanessa fala que ela está sempre disponível, sou prova viva. Ela está realmente disponível. Ela está com um bebezinho de 16 dias e está aqui compartilhando esse conteúdo riquíssimo com a gente. Então, Vanessa, a gente só tem a te agradecer muito. Ah, Que live engrandecedora. Nossa, um prazer mesmo dividir essa conversa hoje aqui contigo. Aprendi muito mesmo e tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam também vão sair hoje daqui levando alguma coisa que vai melhorar um pouco a gestão, o dia a dia, transformar a vida das pessoas que vivem em condomínios, que é o grande propósito do Condo Conta. Muito obrigada mesmo. um beijo carinhoso para todos que assistiram e ficaram até agora com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Vanessa. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado também. Como eu falei lá no começo, abra a conta do seu condomínio, aproveite todas as vantagens de ser um cliente Condo Conta e não pagar nenhuma taxa para ser cliente de um banco especializado em condomínios. Na próxima quarta-feira tem live de novo, às 19 horas. Acompanhe o nosso Instagram, o nosso blog. Lá tem um conteúdo que a Vanessa também participou, dando várias dicas, então vale a pena acompanhar o nosso blog também, assinar a nossa news para receber esses conteúdos no seu e-mail. Te espero na quarta-feira que vem. Condo Conta, transparência não tem preço e nem tarifa. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo.